Muito bem, queridos. Hoje, nona aula do curso Gama sobre dons espirituais. Hoje nós vamos ver os dons relativos ao vermelho, ao Cristo, ao Deus Filho, tá? Vou compartilhar com vocês aqui a tela. Acho que já está aparecendo aí para vocês. Muito bem. Então, hoje é o nona aula, foque no Sou Dom 2. Nós vamos estar falando sobre os dons referentes à questão do que estão ligados ao Deus Filho, tá? Lembrando que essa lista de dons que a gente fala aqui, ela não é uma tabela exaustiva. Então, tem mais dons que não estão aqui, ok? Alguns estão bem claros na Bíblia, outros nem tanto, mas a gente meio que dá uma dividida aqui, tá? Hoje nós vamos falar sobre esses dons aqui, tá bom? Vamos falar sobre os dons do grupo vermelho, e vamos falar sobre o apóstolo, aconselhamento, evangelização, ajuda, liderança, missionário, serviço, pastoral, celibato e ensino, tá? Vamos falar sobre esses dons aqui. Então, o grupo vermelho, esses dons aí, é importante a gente lembrar que eles estão relacionados com a pregação do evangelho. Lembra, e eles têm a ver com a igreja também. Não está aí nos slides, mas por que ele está ligado à questão da igreja? Porque Cristo é o fundador da igreja, tá? Foi ele é o cabeça da igreja. A igreja está diretamente ligada ao Deus Filho, tá? Foi ele que fundou, ele é a cabeça, nós somos seus membros, como diz a palavra de Deus, tá bom? E esses dons, eles estão ligados à pregação do Evangelho, que é a mensagem do próprio Cristo. Lembra que Evangelho significa boas novas, tá bom? E, principalmente, em ajudar pessoas a crescerem na fé. Diante disso, os dons ligados, aí muitos desses dons, eles estão ligados na questão dos líderes da igreja. Eles são principalmente dons que são exercidos pela liderança da igreja, tá? Liderança sem esses dons aqui acaba ficando capenga, tá joia? Então, a gente pode dividir esses dons do grupo vermelho em três áreas: propagação do evangelho, aí a gente tem evangelização e missionário, liderança, apóstolo, aconselhamento, liderança pastoral, ensino, auxílio a outros cristãos, ajuda, serviço, celibato. Lembrando que os dons espirituais, lembra, gente, eles não são merecimento, tá? E talvez vocês vão ver pessoas tendo a manifestação muito grande de dons. Isto acontece de acordo com a disponibilidade que a pessoa tem de servir a Deus na igreja. Lembra que a gente falou que para que eu quero um dom espiritual se eu não estou no corpo de Cristo? Para que eu quero um dom espiritual? Para que vai me servir um dom espiritual se eu não estou disponível para abençoar ninguém, para interagir com ninguém, eu não estou no corpo de Cristo? Lembra disso, tá? Então, principalmente os dons do grupo vermelho, eles estão muito profundamente ligados à igreja. Diferente dos do grupo verde, que estão ligados ao Deus Pai. Lembra que nós falamos que no caso do Deus Pai, você tem algumas questões aqui que elas são ligadas a habilidades que você tem no mundo. Criatividade artística, habilidade manual, generosidade, hospitalidade, conhecimento, misericórdia, música, organização, pobreza voluntária, sabedoria. São dons que não estão ligados exclusivamente à igreja. Já aqui, no grupo vermelho, os dons estão exclusivamente ligados, principalmente,
à igreja. Então, uma pessoa que não está ligada à igreja, ela pode apresentar esses dons aqui. Porque, lembra, aí no caso não são chamados de dons, tá? Lembra que ele discutiu isso na última aula. Mas você tem traços desses dons nessas pessoas. Já no caso do grupo vermelho, tá ligado a Cristo, tá ligado à entrega a Cristo, tá ligado ao batismo, tá ligado à igreja, tá ligado a ser membro do corpo de Cristo. Então, esses dons aqui, eles fazem sentido, tá? E aí você tem o grupo ligado à liderança, que é apóstolo, aconselhamento, liderança pastoral e ensino, e o grupo, o subgrupo, que é chamado de auxílio a outros cristãos, que é ajuda, serviço e celibato, tá? Vamos começar com o dom de apóstolo, e aí vocês vão se surpreender com algumas coisas. Porque as pessoas, elas geralmente entendem que o grupo de apóstolos ficou restrito apenas aos 12. Isso não é verdade. No Novo Testamento, você vai ver que foi mencionado várias pessoas que não estavam na lista dos 12, que na Bíblia chama eles de apóstolos, tá? O mais famoso deles, o apóstolo Paulo, que não estava entre os 12, mas era chamado de apóstolo. Você tem um caso, por exemplo, de um texto bíblico que fala, inclusive, de uma apóstola chamada Júnia, tá? Onde você vê que tinha uma apóstola no Novo Testamento. Talvez isso é uma coisa que escandalize alguns, tá? Mas está lá na Bíblia. Quem ordenou, quem chamou, como que foi que aquelas pessoas chegaram a ser apóstolos, eu não sei. Eu só sei que a palavra apóstolo significa enviado, tá? Então, é, é, então você tem isso. Você tem algumas referências bíblicas falando sobre o apostolado. Romanos 16, 7, 1 Coríntios 12, 28 a 29, 2 Coríntios 12, versículo 12, Atos 14, 14, Efésios 4, 11. Vamos fazer o seguinte: eu quero, por favor, que a Miriam abra em Romanos 16, 7. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos. Abre aí, Miriam. Eu quero que o Jean abra em 1 Coríntios 12, versículos 28 e 29. O Roberto fique com 2 Coríntios 12, versículo 12. A Brenda fique com Atos 14, 14. E a Ana fique com Efésios 4, 11. É importante que a gente abra todos esses textos aí para vocês verem essas referências, tá? Quer que eu repita? Alguém? Todo É mundo pegou? 16:7, pastor? Você é o 16:7, Romanos 16:7. Tá, Mas não li ainda não, segura aí. tá. Então ficou Jean com 1 Coríntios 12, 28 a 29, Roberto com 2 Coríntios 12, versículo 12, Brenda com Atos 14, 14 e Ana com Efésios 4, 11. Pode ler, Miriam. Romanos Pode 16, ler? 7. Pode Tá ler. bom. Saúdem Andrônico e Júnias, meus parentes que estiveram na prisão comigo. São notáveis entre os apóstolos. E estavam em Cristo antes de mim. Muito bem. Você vê o Paulo se referindo a dois apóstolos, inclusive Júnia. Vocês podem ver comentaristas bíblicos, todos são unânimes em dizer que aí no caso da NVI está traduzido como Juniais com S, tá? Mas todos são unânimes em dizer que era uma mulher. Isso aí provavelmente era um casal, tá? Ok? Jean, lê 1 Coríntios 12, versículo 28 a 29. Assim, na igreja, Deus estabeleceu primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois os que realizam milagres, os que têm dons de curar, os que têm dons de pregar,
de prestar ajuda, os que têm dons de prestar ajuda, os que têm dons de administração, os que falam em diversas Agora eu vou querer línguas. que você repita, eu vou querer que você repita devagar agora. Repete para gente. Em primeiro Assim na lugar, igreja. Ah, tá. Em primeiramente apóstolos, em segundo lugar alguém vai dizer o profetas. seguinte, alguém vai poder vai falar o seguinte: olha, mas apóstolo não era só para aquela época. Peraí, então se apóstolos era só para aquela época, porque está dizendo aí que faz parte da obra do Senhor estabelecer isso. Apóstolos, tal, 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 ok? Se eu disser que apóstolos ficou só para aquela época, então a lista que segue depois também ficou só naquela época, não tem mais nada. Continua. O que que vem depois de apóstolo? Em segundo lugar, profetas. Em terceiro lugar, mestres. Depois, os que realizam milagres. Os que têm dons de curar. Os que têm dom de prestar ajuda. Os que têm dons de administração. Os que falam em diversas línguas. 29. São todos apóstolos? São todos Não precisa ler profetas? isso aí, São não. todos Tá bom, mestres? tá bom, isso aí tá bom. Vocês percebem que tem uma lista enorme aí de dons, e aí tá falando que o apostolado é um deles, tá? Mas vamos continuar. Roberto, 2 Coríntios 12:12. As marcas de um apóstolo, sinais, maravilhas e milagres, foram demonstrados de vocês com grande perseverança. Isso, Paulo falando das marcas dele próprio como apóstolo. Atos 14:14, Brenda. Ouvindo isso, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram Peraí, as roupas. Barnabé, mais um. Barnabé. A Bíblia chamando ele de apóstolo. Ele estava no meio dos 12? Não, né? Mas ele foi chamado de apóstolo. Ana, Efésios 4:11. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Aí entra de novo aquele argumento, né? Ah, mas isso aí foi para o primeiro século. Tá, mas a lista, de novo, está falando inclusive de pastores e mestres. Então, se eu falar que não tem apóstolo, então não tem pastores e mestres também, porque está tudo no mesmo texto, né? O problema é que esse é um grande problema de hermenêutica. Então, o que que as pessoas fazem? Aquilo que corrobora com a minha, a minha, é, a minha tese teológica, eu aceito. Aquilo que não corrobora com a minha tese teológica ficou no primeiro século. E para isso eu vou depauperando o texto bíblico, né? Isso aqui serve, isso aqui não serve. Isso aqui é para agora, isso aqui não é. Eu quero ouvir vocês a respeito disso, porque isso é uma coisa que às vezes choca. Falar que tem apóstolos hoje. E aí, gente? O que que vocês acham disso? Pastor, eu acho que faz muito sentido ter apóstolo, e nesse versículo que eu li fala que primeiramente ele colocou apóstolos, né? E a função de apóstolos faz sentido ser a primeira, porque é a que funda a igreja, né? Então faz sentido primeiramente se ter apóstolos para fundar a igreja, para depois ter todos os outros dons ali para ser exercido na igreja, né? Isso, muito bem. Pode Eu falar. acho que talvez por isso que tenha surgido essa corrente de pensamento que diz que os apóstolos eram pessoas específicas designadas por Jesus lá do início da igreja, para que elas fundassem a igreja, e como a igreja hoje já está fundada, já existe, não teria essa necessidade. Eu sempre pensei que realmente apóstolo eram pessoas que só conviveram com Jesus, até porque também Paulo, apesar de não ter convivido,
mas o próprio Jesus falou com ele, então ele de certa maneira teve contato com Jesus. Eu sempre fui de torcer o nariz um pouco quando vou em alguma igreja e a pessoa se autodenomina apóstolo, e aí que entra naquela seara de, puxa, até que eu não conheço ele, eu não sei se, enfim, se ele pode Olha, foi se sua auto. colocação muito boa, Renan. Muito boa. Por quê? Porque assim como o pastor não é hierarquia, o apostolado bíblico não é hierarquia. O apostolado bíblico não tem a ver com um título. Imaginem, olha a distorção que a religião faz. Alguém pode ter um título de pastor sem ter dom pastoral. A religião faz isso, tá? A religião faz você, sendo um pastor, não ter o título de pastor. E vice-versa. Sendo um apóstolo, não ter o título de apóstolo. Então, isso serve para os apóstolos. Então, o que acontece? Você tem muita gente, porque é difícil a gente entender, é porque eu não tenho outra palavra para falar a respeito de apóstolo, mas um apóstolo, como está aí, ó, ele planta igrejas, tá? Ele é alguém que vai primeiro. E, claro, por exemplo, ah, é que aqui no curso nós estamos separando duas palavras, apostolado e missionário. Mas a verdade, a palavra mais próxima para o apóstolo é o missionário. Ele vai na frente, ele desbrava e ele planta a igreja lá naquele local. Não, não vamos pensar em denominação, vamos pensar em igreja local, tá? Igreja local. Então, aquele que vai onde não há a igreja e ele planta uma igreja e sai, ou planta uma igreja, fica um tempo, depois sai, como Paulo fazia, ele é apóstolo. E às vezes não precisa ter o nome de apóstolo. Porém, eu não sou contra também que tenha o nome de apóstolo. O que a gente não pode confundir é que, infelizmente, na religião, muitas pessoas vão se autodenominar apóstolo, sem ser, ou vão se denominar apóstolos como uma hierarquia que está acima de todo mundo, e tal, e tal, e tal. Então, o problema não é a denominação da palavra, que eu digo, né? Não é a denominação de igreja, mas denominação da palavra. O problema está na deturpação que algumas pessoas fazem da palavra. Então, é muito importante que a gente entenda o que a gente está falando aqui, tá? O dom de apóstolo existe. A pessoa que ela vai e ela planta uma igreja. Portanto, ele é um apóstolo. Então, sem nenhum tipo de presunção, é para vocês entenderem, tá? Para vocês entenderem. Eu não me denomino um apóstolo. Alguém já me viu eu me chamando de apóstolo aqui? Alguém me chamando de apóstolo? Ok? Não, Porém, quando Deus me chama para plantar uma igreja onde não tinha, um estilo de igreja que não tinha, eu desempenhei o papel de apóstolo. Deu para entender? Estou falando para vocês me chamarem de apóstolo, não é nada disso. Eu estou falando da questão de função. Deu para entender, gente? Nesse sentido. Então, por exemplo, algumas igrejas elas já são há muito tempo, só que elas precisaram ser plantadas. Um exemplo, no caso dos batistas, teve um missionário chamado, o sobrenome dele é Bagby, tá? Mas eu não lembro o nome dele certinho, agora me fugiu, tá? Os Bagby, que é ele e a esposa, vieram dos Estados Unidos e eles plantaram umas 80 igrejas, gente. Nunca tiveram o nome de apóstolos, mas eles foram apóstolos. O cara entrava numa canoa, não tinha estrada.
entrava numa canoa, seguia rio acima, ia parando nos vilarejos, ia parando nas tribos indígenas e ia plantando igrejas. E da onde ele saiu, deixou um monte de igreja plantada. Por exemplo, existe a primeira igreja batista do Brasil, lá em Salvador. Quem plantou foi ele. Tá? Existiu um outro chamado Gilbert, o sobrenome dele também, que ele plantou muitas igrejas no norte fluminense. Ele nunca teve o nome de apóstolo, mas ele foi um apóstolo, ele exerceu a função de apóstolo. Porque além dele plantar, ele cuidava, e cuidava a moda do Novo Testamento, porque naquela época eles escreviam cartas e enviavam pelo correio para essas igrejas. Teve um missionário chamado Charles Brook, tá? Ele foi missionário nas Filipinas. Gente, ele plantou muitas igrejas nas Filipinas, muitas igrejas. E era dessa forma também. Ele plantava a igreja, deixava lá igrejas com 20, 30 pessoas. E ele saía e ia plantar em outro lugar. Deixava lá 20, 30 pessoas, saía e ia para outro lugar. E sabe o que muitas vezes os pastores que assumiam não tinham nem formação teológica. Sabe o que ele fazia? Igual o Novo Testamento. Escrevia cartas à mão. Aí ele botava aquilo no correio e esta carta, como sermão da semana, era lida diante da igreja nas Filipinas, tá? Portanto, ele era um apóstolo, tá? Então, você vê que então não vamos confundir o apostolado bíblico como dom com o título de apóstolo, ok? São coisas completamente diferentes, tá? Então, quais são as tarefas prováveis de um apóstolo? Plantação de igreja, participação de associações. Geralmente, um apóstolo não se preocupa só com a igreja local dele, tá? Convenções, supervisão de um pequeno grupo de igrejas, tá? Mediar conflito na igreja. Às vezes as igrejas estão tendo problema, ele vai lá para poder pacificar a situação dentro da igreja, elaborar planejamento para a plantação de igreja, soerguimento, a igreja está afundando, ele vai lá e ergue novamente aquela igreja, tá? Crescimento de igreja, ele promove o crescimento da igreja, promove uma questão para tornar as igrejas mais sadias, tá? Ele tem enfim, ele tem esse papel de se preocupar com a saúde das igrejas, tá? Perigos que um apóstolo tem: levar as igrejas ao erro por falta de base bíblica. Querer ensinar aquele grupo de igrejas do qual ele exerce liderança para a heresia, ensinar aquilo que não está na Bíblia. Outro perigo: tornar-se um guru, todo mundo pedir a bênção dele, beijar a mão dele, né, para poder fazer isso ou aquilo, tá? Isso é péssimo espiritualmente para ele e para outros. Uma dica: procurar envolver-se em todo tipo de trabalho do reino que envolva igrejas, convenções, tá bom? Participar aqui na nossa região, participar das reuniões da Brejunde, que é a Associação Batista da região de Jundiaí, a CEBESP, a Convenção Batista do Estado de São Paulo, a Convenção Batista Brasileira, inclusive vai ser no Ceará ano que vem, tá? Em janeiro. Então, você acaba se envolvendo com aquilo que acontece nas demais igrejas, tá? Beleza, gente? Posso passar? Ou alguém tem alguma dúvida? Estou passando. Muito bem. Outro dom importante, veja que são dons todos focados na igreja, né? Aconselhamento. Aconselhamento, ele significa tanto exortação como encorajamento, tá? Exortação no sentido de corrigir, mas também, porque exortação na Bíblia também tem a ver com levantar, né, a moral. A pessoa está desanimada, você vai lá e anima, tá? Vamos falar em encorajamento, porque na Bíblia essa palavra exortação no português, a gente é como se fosse só repreendendo, né? Mas na Bíblia essa palavra ela tem a ver com, pode corrigir também, mas ela também pode levantar, animar, tá bom? Encorajar, vamos dizer assim, tá? Então, é a capacidade de você ajudar com sugestões práticas que facilitem tomadas de decisão no convívio, empreendimentos, solução de problemas.
Não tem a ver com conhecimento. Uma coisa é conhecimento, outra coisa é sabedoria. Eu posso ter pouco conhecimento, mas ser uma pessoa extremamente sábia, tá? E eu posso ser muito sábio com pouco conhecimento, posso ter muito conhecimento e ser pouco sábio, tá? São coisas assim que não tem muita coisa a ver, tá? Então, pessoas com esse dom, elas também exortam os outros a voltarem ao caminho, enfim, elas conseguem fazer com que a pessoa viva aqui, dentro dos conformes do Senhor, é, na vida dela, tá bom? Ela vai levar a pessoa a voltar pelo caminho proposto pela palavra, vão animar aqueles que estão desanimados, levantar aqueles que estão caídos. Vamos ver esses versículos bíblicos aqui? Por favor, Renan, abre para a gente Romanos 12, de 6 a 8. A Samara, 2 Coríntios 1, de 3 a 7. E Miguel, 1 Tessalonicenses 5, 14. Então, Renan, Romanos 12, de 6 a 8. Samara, 2 Coríntios 1, de 3 a 7. E Miguel, 1 Tessalonicenses 5 a 14. Consegue ler aí, Pode Renan? ir? Pode ir. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o de acordo com a sua fé. Se o dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é encorajar, que assim o faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com dedicação. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Muito bem. A Samara, lê para a gente 2 Coríntios 1, de 3 a 7. A vocês, graça e paz na parte de Deus, nosso Pai e Senhor Jesus Cristo. Sempre lhe dou graças a Deus por vocês, por causa da graça lhes dou dada por Ele em Jesus Cristo, pois nele vocês foram enriquecidos em toda a palavra e em todo o conhecimento, porque o testemunho de Cristo foi confirmado entre vocês, de modo que não lhe falte nenhum dom espiritual, enquanto vocês aguardem que o nosso Senhor Espírito Santo seja revelado. Muito bem. Miguel, 1 Tessalonicenses 5, 14. Exortamos vocês, irmãos, aqui admoestem os ociosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos, sejam pacientes para com todos. Isso. Tá? Admoestem. A sua versão é mais antiga, né, Miguel? Admoestem, quer dizer, aconselhem, exortem, tá? Nesse sentido, tá bom? Então, tarefas. E aí, gente, aconselhamento, meu Deus do céu, eu acho que nunca foi tão importante esse dom na igreja. Não sei, em outras épocas, eu não vivi em outras épocas, mas na nossa época eu vejo uma necessidade tão grande. O aconselhamento é uma coisa tão importante que você vê que hoje tem muitos profissionais que são formados e trabalham basicamente para aconselhar as pessoas. Hoje você fala em mentores, você fala em coachings, você fala em psicólogos, tem psicólogos que atuam basicamente como conselheiros, tá? Psicanalistas, enfim. Por quê? Porque a sociedade ela está muito adoecida, tá? Então, e adoecida principalmente com a mente confusa, as pessoas estão perdidas. Então, muito importante essa questão do aconselhamento, tá? Tarefas prováveis do dom de aconselhamento: equipe de aconselhamento, entrosamento de novos cristãos, trabalho com casais, marginalizados, dependentes químicos, equipe de atendimento telefônico, suporte pastoral e a liderança, visitas a hospitais, casas, idosos,
participação efetiva em assembleias e conselhos de igreja, tá? De vez em quando eu sou auxiliado pelo conselho de alguns irmãos, algumas situações que acontecem, coisas que eu fico na dúvida, conversando com alguns irmãos, eu acabo tendo uma direção, porque é muito importante o aconselhamento hoje. Nós estamos numa época que a gente não pode errar. O estrago de um erro é muito grande, tá? Qual é o perigo de alguém que tem o dom de aconselhamento? Sobrecarga ao ponto de prejudicar a si próprio e a família. Então, alguém que a igreja reconhece que tem o dom de aconselhamento, o telefone dele vai tocar o tempo todo. O WhatsApp dele vai bombar. Por quê? É sempre alguém querendo falar com ele, pedindo ajuda, querendo desabafar, querendo uma opinião, querendo porque as pessoas vão reconhecer nele este dom, tá? Dica importante: buscar isenção de julgamento. Quem aconselha não pode ficar do lado nem do marido, também não pode ficar do lado da esposa. Uma pessoa que aconselha, a gente pressupõe que ele tenha sabedoria, porque os dons eles andam juntos. Então, por exemplo, se eu tenho sabedoria e vou aconselhar alguém, eu não posso tomar partido, eu não posso pré-julgar ninguém, tá? Então, por exemplo, nós temos aqui o Renan e a Ana. Qual de vocês dois que deu o dom de aconselhamento aí, Renan e Ana? Ou foi os Foi no dois? meu. Foi no seu, né, Renan? Deixa eu ver se no dela também. Ah, ela tá dizendo aqui que deu. Deu. Deu Deu também, também. nos Tá. manifestos. Então, por exemplo, um jovem foi se aconselhar com vocês. Vamos supor que ele faça algumas considerações a respeito dos pais. Se vocês entrarem numa de querer julgar os pais baseados naquilo que o adolescente está falando, ou que o jovem está falando, vocês não estão habilitados a aconselhar ninguém. Por quê? Porque uma pessoa que está desabafando, ela vai falar coisas, às vezes, que não corresponde 100% à verdade. Para ela é verdade porque ela está sentindo aquilo como verdade, mas não quer dizer que aquilo seja verdade, tá? Então, por exemplo, se eu aconselhar um homem que no desabafo ele faz críticas à mulher dele e eu tomar aquilo como fiquei do lado do homem, eu não posso mais aconselhar. Por quê? Porque vai ser tendencioso, vai ser tendenciosa o aconselhamento. Entendeu? Não vai ser debaixo da graça, não vai ser debaixo da palavra de Deus, não será com sabedoria. Então, isso é uma coisa muito importante para aqueles que aconselham, buscar isenção de julgamento. Outra coisa, manter certa distância do problema. Por quê? Porque quem aconselha vai mergulhar no problema do outro. E se a pessoa absorver isso, ela fica doente, ela não consegue, a carga é muito pesada. No reino de Deus, o dom de aconselhamento ele tem que estar totalmente conectado ao dom de sabedoria, para que a pessoa consiga separar as coisas. Por quê? Porque ao aconselhar, você tem contato com coisas muito profundas, com coisas que você não pode abrir a sua boca, com coisas que você vai morrer. Tem coisa que vai morrer com você, vai para o túmulo contigo, tá? E às vezes é uma coisa tão interessante. Eu vou falar uma coisa, vou contar um caso que aconteceu, vou até tirar aqui de compartilhar, tá? Um caso que aconteceu que eu achei muito engraçado. Coisas que acontecem, tá? Há muitos anos atrás, um casal que estava em nossa igreja, hoje eles não estão mais na nossa igreja, eles tiveram um problema. Antes de entrar na nossa igreja, eles tiveram um problema
conjugal, ok? E eles tentaram se reconciliar, acabaram vindo para a igreja, aceitaram Jesus, enfim, tá? Só que no meio daquela crise que eles tiveram antes de vir para a igreja, tanto ela traiu ele, como ele traiu ela, ok? Eles tiveram um problema sério conjugal. Só que ele se perdoou, estava com Jesus e aceitou o perdão de Deus e tal. Aquela mulher, ela não conseguia se perdoar. Até que um dia eu preguei sobre perdão na igreja e ela veio conversar comigo. Isso ela falando, que ela veio conversar comigo e confessou o pecado dela, confessou o que tinha acontecido, tal. Nós oramos e tal. Ok. Eles ficaram, a gente ficou muito tempo sem se ver, porque depois eles saíram, foram para outra cidade, enfim. Um dia eu tive a oportunidade de estar com o marido. E aí eu perguntei como estão, tá tudo bem e tal. Na cabeça dele, eu estava perguntando sobre o casamento, mas eu nem lembrava mais do problema do casamento e tal. E ele começou a falar: não, pastor, foi bênção, tal, tal, tal. Foi muito importante quando o senhor conversou com ela e ela te confessou isso, isso, isso e isso. Meus irmãos, eu não lembrava de absolutamente nada. Tudo isso que eu estou contando para vocês, eu não lembro de ter conversado com ela e não lembro que ela tenha me confessado nada. Então, o que aconteceu, eu creio que foi algo espiritual. Ela precisava confessar, ela confessou. Depois ela veio, na época que ela confessou para mim, depois eu conversei com ela, é, ela confessou e ela não, o marido não sabia dessa história, que ela tinha ficado com outro homem nessa situação. E depois ela acabou admitindo para ele e houve cura ali, naquele casamento. E eu simplesmente não me lembrava de nada. Então, existem algumas situações que vão acontecer que são totalmente espirituais, ao ponto de você não lembrar do que está acontecendo. Para que você não julgue, para que você não. Se você tem alguma tendência naquele caso de tomar as dores para você, de não sei o quê, é uma coisa tão espiritual que você não lembra. É impressionante, tá? Então, o aconselhamento hoje é uma das coisas mais importantes que tem na igreja, porque as pessoas estão precisando, porque as pessoas estão doentes, porque as pessoas estão perdidas, tá? Então é um tipo de dom que a gente tem que orar demais ao Senhor para que mais e mais e mais pessoas. Agora, não existe aconselhamento sem ética, não existe aconselhamento sem ficar com a boca fechada, não existe aconselhamento alguns que você não vai poder falar nem com o seu cônjuge, não vai poder falar com um amigo sequer. Isso mesmo que eu estou contando esse caso aqui para vocês. Eu estou contando que isso já tem muitos anos, vocês não conhecem as pessoas, elas não estão na igreja, e nunca, mas não tem nem como vocês tentarem adivinhar quem foi. Deu para entender? E eu estou aqui num curso de dons falando sobre isso. Se um dia eles verem esse curso no YouTube, eles vão saber que eu estou falando deles, mas eles não sabem, mas vocês nunca vão saber de quem que eu estou falando. Deu para entender? Por quê? Porque imagina o seguinte, gente. Imagina uma pessoa conversar com você alguma coisa, você aconselhar ela, e de repente você fazer um comentário a respeito do que você ouviu para uma outra pessoa que não tem nada a ver com a história. Você acabou com o teu dom. Nunca mais você vai poder ser usado em aconselhamento por Deus. Por quê? Porque você vai perder toda a tua autoridade quando você aconselha.
Entendeu, gente? Então, os dons espirituais, eles estão ligados à ética, a caráter, né? Uma pessoa linguaruda jamais vai receber um dom de aconselhamento. Porque se ela é linguaruda, ela vai dar com a boca nos dentes, uma língua nos dentes uma hora. Uma pessoa bêbada, que não se controla, vai lá e enche a cara. Daqui a pouco ela está falando besteira, falando coisa que não deve. Deu para entender, gente? Vocês estão entendendo a seriedade da coisa? É muito sério. É muito sério. É igual quem ensina. Quem ensina não é só ensino teórico. Você tem que viver, porque o seu testemunho vai contar muito mais do que o teu conhecimento, tá? Deixa eu compartilhar aqui novamente. Muito bem. Tá aqui. Então, tem que buscar isenção, tem que manter distância dos problemas, tá bom? Nunca tomar partido. São coisas importantes que eu preciso ter para que não haja nenhum tipo de problema comigo, tá? Evangelização. A tarefa de todo cristão é evangelizar, mas aquele que possui o dom de evangelização, ele tem a capacidade de falar de forma simples, direta, contundente, sobre a salvação e ser plenamente entendido, tá? Tem umas pesquisas que o Instituto DNI, que é Desenvolvimento Natural da Igreja, eles fizeram e apontou que 10% dos cristãos têm esse dom de evangelismo, tá? O conselho é que pessoas que possuem esse dom devam servir em áreas exclusivas a pessoas com esse dom, de modo que esse grupo de pessoas mantenha um fluxo constante de novos decididos. As pessoas que têm, sabe como é que você reconhece uma pessoa que tem dom de evangelismo? Quando sempre ela está levando alguém na igreja, quando sempre ela convida e as pessoas vão, tá? Você reconhece basicamente esse dom nessas pessoas, tá? Referências bíblicas, Atos 8, 5 e 6. Deixa aí, Josiane, abre aí para gente, Atos 8, 5, 6. Miriam, abre em Atos 8, 26 a 40. Não, não abre esse não, tá? É muito grande esse texto. Abre em Efésios 4, 11. Miriam, Efésios 4, 11. E Jean, Romanos 10, 14 e 15. Então ficou Josiane, Atos 8, 5 e 6, Miriam, Efésios 4, 11 e Jean, Romanos 10, 14 e 15. Achou aí, Josiane? Sim, Atos 8, 5, 6, é isso? Isso. Atos 8, Lê tá, pra 5 e lê 6. pra- É para ler? Já? Pode ler. Indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava o Cristo. Quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais milagrosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Você viu o impacto que teve, né? Ele ganhou a cidade de Samaria inteira. Depois é Filipe que desce para o caminho do sul e prega para o eunuco, e o eunuco vai para a Etiópia e lá ele converte o país inteiro, tá? Vamos lá, Efésios 4:11. Lê para a gente, Miriam, por favor. Tem que abrir o microfone, tá, Miriam? Desculpa, pastor. Imagina. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Tá vendo aí? Evangelistas, né? Romanos 10, versículo 14 e 15. Lê para a gente, Jean. Como, pois, invocarão aquele quem não creram?
E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: como são belos os pés dos que anunciam boas novas. Quer dizer, falando da importância do evangelista, né? Todos devem evangelizar, mas aqueles que têm dons, eles vão ser mais efetivos nisso. Então, tarefas prováveis: liderar grupos de estudos bíblicos. Um líder de PGM pode ser um bom evangelista, ajudar na fundação de igrejas, eventos evangelísticos, pregar em grupos evangelísticos, compor grupos de evangelização, por aí, né? Perigos, achar que e isso é um perigo muito sério para quem evangeliza, porque ele é tão apaixonado pelo evangelismo que ele acha que aqueles que não evangelizam como ele não são crentes, entendeu? Este é o problema. Achar que toda igreja tem que largar tudo para evangelizar. Ele não tem paciência com as outras coisas. Mas fazer teatro na igreja para quê? Vamos evangelizar, ganhar o povo para Cristo. Fazer cantata, aqui fazer cantata nada, vamos ganhar gente para Cristo, né? Que negócio de trazer o vinhar de coisa nenhuma, eu quero ganhar gente para Cristo, e assim vai, tá? Perigos, então esse aí é um perigo. Dica: unir-se a um grupo que tenha predisposição para evangelização e, juntamente com um cristão que tenha o dom de organização, elaborar um projeto evangelístico que contemple não só a conversão, mas também a edificação e fortalecimento, que é outro problema do evangelista. O evangelista, ele prega, a pessoa se converte, mas também ele não quer saber mais de nada, né? Vai outro cuidar, entendeu? Ele não quer saber, não, tá? Vamos para o próximo. Ajuda. Gente, isso aqui está voltado para indivíduos, não grupos, tá bom? Ele é voltado para aliviar cristãos, para que eles realizem melhor suas tarefas no reino, tá? Não confundir misericórdia com serviço. Não confundir ajuda com serviço. Misericórdia é voltado para grupos, serviço é voltado para organizações, ajuda é voltado para indivíduos, pastor, líder. Quando a gente não compreende este dom, a gente costuma chamar aquele que tem dom de ajuda de puxa-saco. Isso é péssimo. Por quê? Porque vocês não sabem a importância que tem uma pessoa que se oferece para me ajudar em alguma coisa. Vocês não fazem ideia como é importante para mim alguns irmãos que chegam e se oferecem para ajudar. Eu tenho um irmão que ele organiza para mim, ele se ofereceu para fazer isso. Toda a escala do, do exército de oração, tá? A Sejane, ela faz toda a escala da igreja. E é ótimo, porque ela já sabe o que eu penso a respeito né, das pessoas e tal, então ela faz a escala certinho. Por exemplo, eu tenho uma irmã que ela vendo o meu apuro para fazer as artes, né, das coisas que acontecem, de repente você, pastor, deixa que eu antes de começar essa aula, parece que entrou uma pessoa lá no relógio de oração e colocou um monte de propaganda lá do Tigrinho, não sei o quê. Aí uma irmã mandou para mim assim, pastor, se quiser me coloca também como administrador do grupo, que eu fico o tempo todo de olho e se entrar alguém lá eu tiro. Por quê? Porque eu não tenho tempo de ficar olhando toda hora no grupo, gente. Então, parece uma coisa assim, parece que está querendo aparecer, está querendo não sei o quê. Não, meu querido, é simplesmente ajuda. Ajuda é uma coisa muito importante. Eu lembro que durante a pandemia nós fazíamos o PGM lá embaixo na minha garagem e sempre tinha um irmão que chegava mais cedo, porque ele sabia que eu ia descer todas as cadeiras aqui da minha mesa, né? E eu não conseguia levar 2 em 2, porque a escada é pequena e tal. Então, a gente tinha que fazer, eram 8 cadeiras, eu tinha que descer 8 vezes, subir 8 vezes, né? Então, ele chegava mais cedo para me ajudar a arrumar isso aí.
Então, assim, são pessoas que ajudam outras pessoas. São pessoas. Tem um irmão na igreja que ele chega, quando ele me vê andando assim, ele já chega, pastor, o que é que eu posso te ajudar? Né? E ele tão envolvido com uma série de coisas, já tem as obrigações dele, mas mesmo assim ele quer ajudar. O que que é isso? Dom, a pessoa quer ajudar, tá? Então, qual é o perigo que você tem aqui? Tarefas prováveis: apoiar líderes, secretaria, atuar na secretaria, portaria, tarefas específicas, tá? Quando tem algum evento, alguma coisa. Perigos: exagerar na dedicação a outros, fazendo com que estes percam a independência. Outro perigo também que não está aqui, que está no outro, mas que também é perigo, serem explorados vergonhosamente. Por quê? Porque quando pega uma pessoa sem caráter, que uma pessoa que tem o dom de ajuda chega e se oferece para ajuda, ele corre o risco de ser explorado. Quando a pessoa não tem caráter, quando a pessoa, sabe, é um explorador, tá? Eu gostaria de dizer para vocês que todos os líderes cristãos são todos de Deus, mas eu não posso, tá? Eu gostaria muito, eu falo isso com dor no coração, eu gostaria muito de dizer para vocês que todo mundo é bem intencionado, só que assim, não vamos ser ingênuos, não são, tá? E aí, quando pegam uma pessoa dessa, pessoas que têm o dom de ajuda sofrem, porque eles são escravizados, tá? Alguém já viu isso acontecendo em alguma igreja, em algum grupo? Não, graças a Deus, que eu já vi, tá? Pessoas sendo exploradas dentro de um determinado lugar e por conta disso aí, tá? Qual é a dica? A dica para as pessoas que têm esse dom de ajuda é: pergunte ao líder: o que que eu posso fazer por você? Pergunte ao líder do PGM, pergunte ao líder do louvor, pergunte ao pastor, pergunte a quem está organizando algum evento, o que eu posso fazer por você, para a pessoa, tá? Liderança. Meus irmãos, esse é algo muito importante, porque a diferença entre autoridade legal e liderança é que os que têm o dom são seguidos voluntariamente. São pessoas que não precisam se autoafirmar e nem lembrar ninguém da sua autoridade, tá? São pessoas que identificam facilmente os objetivos a serem perseguidos e trilham pelo caminho para alcançá-los e inspiram outros a fazerem. Referências bíblicas. Abre para a gente, por favor, Roberto, Romanos 12:8. Brenda, abre lá em Êxodo, Antigo Testamento, segundo livro da Bíblia. Êxodo 18:13. Pode ler para a gente, Roberto, por favor? Romanos 12:8. Sim. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Se é exercer liderança, que faça com zelo, quer dizer, cuidando daquilo que você está fazendo. Brenda, lê para a gente Êxodo 18:13. Já achou? Já sim. No dia seguinte, Moisés assentou-se para julgar as questões do povo, e este permaneceu em pé diante dele, desde a manhã até o cair da tarde. Pode ler o restante. Vai até o mais para frente. Quando seu sogro viu tudo o que ele estava fazendo pelo povo, disse: Que é o que você está fazendo? Por que você se assenta para julgar, e todo este o povo o espera em pé, desde a manhã até o cair da tarde? Continua. 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 Vai ter uma hora que vai falar assim: ó, levante líderes. Moisés lhe respondeu: O povo me procura para que eu consulte a Deus. Toda vez alguém tem uma questão, esta me é trazida, e eu decido entre as partes e ensino-lhes os decretos e as leis de Deus.
Respondeu o sogro de Moisés: O que você está fazendo não é bom. Você e o seu povo ficarão esgotados, pois essa tarefa é pesada demais. Você não pode executá-lo sozinho. Agora ouça o meu conselho, e que Deus esteja com você. Ó, dom de aconselhamento aí manifesto, tá? Continua, Brenda. Seja você o representante do povo diante de Deus e leve a Deus as suas questões. Oriente-os quanto aos decretos e leis, mostrando-lhes como devem viver e o que devem fazer. Mas escolha dentre todo o povo homens capazes, temente a Deus, dignos de confiança e inimigos de ganho desonesto. Estabeleça-os como chefes de 1.000, de 100, de 50 e Chefes de de 10. 1.000, 100, 50 e 10. E é engraçado que ele fala assim, né? Pessoas que sejam inimigos do ganho desonesto, tá? Por quê? Porque tarefas prováveis de alguém que tem liderança, pastor-presidente, supervisor de área, pessoa que lidera execução de eventos, tá bom? Ministérios, líderes de pequenos grupos, tá? O perigo que um líder sofre é isolar-se espiritualmente, tá? Ele também vai ter mais exposição a tentações como dinheiro, conforme o texto disse, né? Inimigos do ganho desonesto, né? Ele vai ter mais tentações com relação a sexo, com relação a poder. Ele pode, ele pode, por exemplo, querer se aproveitar de alguma situação, a tentação de se aproveitar de uma situação é muito grande. Porque as pessoas, infelizmente, o mundo acha normal certas coisas. Por exemplo, quando você exerce liderança, você vai conhecer pessoas, às vezes, influentes que vão estar sob sua liderança. E você pode achar que você tem algum direito de pedir algum favor, aproveitando a sua influência sobre aquela pessoa. Isso é um tipo de tentação que você não pode ceder de jeito nenhum. Eu lembro de uma vez, não vou entrar em detalhes aqui, mas teve um prefeito aqui em Jundiaí que eu tinha muita ligação com ele, e eu não vou entrar em detalhes aqui, mas ele, enfim, isso não é verdade, mas ele achava que parte do que ele tinha ganho a eleição foi por causa de mim. Mas não tinha nada a ver. Isso é coisa que Deus confundiu a cabeça dele e ele nunca me afirmou. Eu percebia que ele achava isso, mas eu também nunca desfiz o pensamento dele, né? Então eu deixei ele pensar o que ele quis. E um dia depois que ele estava no final do mandato já, eu estive na prefeitura para resolver uma situação de uma reunião que tinha vários pastores. E eu cheguei atrasado nessa reunião. Quando eu cheguei, a reunião foi muito rápida, já tinha até acabado. A reunião durou tipo 15 minutos. E, e aí a secretária dele, quando me viu, falou assim: Ô, pastor, você chegou agora, tal, não sei o quê. Vem aqui falar com o prefeito, tal. Eu falei assim: não, minha filha, eu já estou indo embora já, não tem nada para falar com o prefeito, tal. Aí ela falou assim: não, não, por favor, vem aqui sim, tal. Ela me levou lá no gabinete. Eu estava no andar de baixo. Ela me levou no gabinete, me sentou lá numa sala de reunião, que eles têm uma mesona, assim, com uma sala de reunião. Você, o prefeito já vem te atender. Essa sala é uma sala anexa ao gabinete do prefeito. Aí ele foi, veio, sentou, e ele começou a se abrir comigo do peso que ele tinha. E eu vi que ele estava muito amargurado, ele estava muito mal e tal. Eu pude fazer uma oração por ele e tal. Mas eu fiquei pensando depois, e se eu tivesse aproveitado essa proximidade e pedido algo para mim? Será que ele iria se abrir daquele jeito? Será que ele ia realmente é, abrir o coração dele e falar as coisas que ele falou para mim naquele dia? Dos problemas dele, das coisas, da pressão, das coisas que ele estava vivendo?
Certamente não, meus irmãos. Então, para exercer liderança, eu tenho que, de novo, saber para quem eu estou exercendo liderança. Eu não exerço liderança para mim mesmo, eu exerço liderança para Cristo. A minha liderança é em prol de Cristo. Quer ver uma outra coisa que acontece? A pessoa achar, quando ela não tem isso claro, que o que ela exerce de liderança na igreja, ela exerce para mim, pessoalmente, pastor Márcio. Isso é péssimo. A pessoa tem que entender que ela exerce liderança para Cristo. A recompensa é de Cristo, porque se ela esperar a recompensa de mim, ela está frita. Se ela esperar que ela vai exercer liderança, que ela vai ganhar algum status por ela estar exercendo liderança, que eu vou atribuir a ela algum tipo de status, esquece. Isso não existe. Liderança é dom, liderança é chamado da parte de Deus, liderança é, é você exercer, construir algo no reino de Deus para levar pessoas a Cristo. É um pedaço importante para que o reino de Deus avance. Deu para entender, gente? Vocês estão entendendo? Eu estou fazendo questão de fazer a ligação dessa ética, dessa compreensão de Cristo quando eu estou exercendo o dom. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? De verdade? E vocês estão entendendo que isso é uma tentação? Que vai ser mais forte para alguns do que para outros. Algumas pessoas talvez eu estou falando isso aqui para vocês, e alguns de vocês não têm nenhum tipo de tentação dessa área. Mas aqueles que tiverem uma tendência a isso vão entender o que eu estou falando. Que é uma coisa séria. É uma responsabilidade. Tá bom? Alguém quer falar alguma coisa? Não? Muito bem. Então, gente, isso aqui são perigos, né? Outra coisa que acontece quando eu tenho o dom de liderança, vaidade. Meu Deus do céu, isso aqui é muito, viu, meu querido? A vaidade que impede o surgimento de novos líderes. Isso é horrível. Isso é péssimo. Só a pessoa acha que ninguém está vendo que ela é vaidosa e que ela impede o surgimento de outros líderes. Todo mundo está vendo a situação, mas a pessoa acha que está enganando alguém. Tá? Não, meu querido. Quando a gente é vaidoso, na liderança é uma coisa horrível, que impede demais o surgimento de outras pessoas. Dica: buscar exemplos de líderes bíblicos, concentrar-se em buscar e treinar novos líderes, entender que você deve exercer o discipulado sobre outras pessoas para que no tempo certo elas também exerçam liderança, tá? Dom de missionário. Pessoas com esse dom aqui, ela tem prazer de romper os laços com a própria cultura, mergulhar totalmente em outra, no exterior ou local diferente, né? Isso é feito para ele pregar o evangelho para pessoas com este dom. Não, elas não vão se limitar apenas a pregar, mas elas vão além, vão querer viver de acordo com aqueles que ela quer alcançar, tá? Então, vai lá para os índios e vai usar uma tanga também, vai se misturar lá com os índios e acabou, entendeu? Ele vai lá pregar para os chineses, ele vai usar a roupa dos chineses, né? E assim por diante, tá? Vocês têm essas referências bíblicas aí de missionário, não vou abrir, porque já está avançado aqui o horário. Tarefas prováveis: trabalho com marginalizados, populações minoritárias, missão transcultural, fundação de igrejas, missão com imigrantes, cuidar de missões da igreja, fazer a ligação dos missionários com a igreja, quer dizer, você vai estar envolvido com missões, né? Perigos: pessoas com este dom precisam avaliar muito bem os relacionamentos duradouros, pois este dom pode impactar negativamente a família.
Depois eu vou falar, acho que o próximo é sobre, tá, serviço. Mas quando chegar na parte do celibato, eu vou falar um pouco sobre essa questão do missionário, que eu sei de um caso importante, tá? Dica: hospede missionários, acompanhe-os nos trabalhos desenvolvidos, né? De vez em quando, por exemplo, nós não temos ninguém que faça ligação dos missionários com a nossa igreja. Nossa igreja, né? Enfim, ela está começando ainda, tal. Então, por exemplo, nós não temos ninguém que faça a divulgação dos trabalhos missionários da nossa igreja, que faça a ligação desses trabalhos missionários com coisa. Os batistas têm muitos missionários espalhados pelo mundo todo, tá? Muitas igrejas têm essa ligação, trazem até esses missionários para falar na igreja. A nossa não tem esse costume ainda, tá? Mas é algo que a gente pode pensar assim que a igreja crescer um pouco mais e tiver pessoas com dom de missionário, tá? Então, quando a gente trouxer, são esses missionários, com esses que têm dom de missionário, que tem que hospedar os missionários, que está junto, auxiliar e fazer esse tipo de coisa, tá? Serviço é outro dom. O dom de serviço, ele não é ligado à pessoa. Lembra? O dom de ajuda é a pessoas. O dom de serviço é a instituições. Pessoas com este dom abençoam o reino de Deus com práticas que precisam ser feitas, fazendo-as. Pode ser cozinhar quando tem um evento, pode ser preparar, ajeitar as coisas, né? Quando vai começar um determinado evento, ele vai chegar, vai ter, né? Ele vai ter um coração de diácono, deixar tudo preparado para quando o evento for acontecer, tá tudo em ordem, tá? Tarefas prováveis: manutenção de coisas, preparar espaços, equipamentos para reuniões, equipe de som, gravação de mensagens, equipe multimídia, enfim, tá? Perigos: serem explorados também vergonhosamente porque não tem noção de como funciona o reino de Deus. Porque essas pessoas costumam ser exploradas, porque elas têm tanto prazer em servir, que alguns mal intencionados acabam explorando essas pessoas, tá? Dica: fica atento a questões na igreja que precisam do seu dom. Não espere que alguém convide. Vá lá, pegue, vá fazer. Pergunte, mesma coisa, pergunta em que você pode ser, em que você pode ser útil, tá? Dom pastoral. Gente, não confundir função do pastor com o dom pastoral, tá? O dom pastoral, ele capacita o portador a estabelecer um relacionamento duradouro com um grupo de cristãos e acompanhá-los e ajudá-los em seu crescimento espiritual. Por exemplo, a pessoa pode ter tudo isso e não ter o nome de pastor nem o título de pastor, tá? É engraçado. Por exemplo, aquela irmã que nós oramos domingo pelo aniversário dela foi uma exímia pastora, cuidou de jovens, cuidou de adolescentes, em outras igrejas. Nossa igreja ela já estava com mais idade, ela não fez, mas ela é conhecida aqui na nossa região por conta de todo o trabalho pastoral que ela fez na vida de um monte de gente. Uma mulher com dom pastoral. Nunca teve o título de pastora, mas ela era mais pastora do que muitos pastores que eu conheço, tá? Alguém com esse dom vai ajudar outros a encontrar e permanecer na direção de Deus, vai puxar a pessoa que está desviada para a direção. O que o pastor faz? Coloca a ovelha no caminho correto, né? E é isso que um pastor vai fazer. Você vai ter referências bíblicas disso em Atos 20, 28 a 31, Efésios 4, 11, Hebreus 13, 7. Nós já lemos vários desses textos. Nós já falamos aí, primeiro apóstolos, depois, né, e tal, pastores e assim por diante. Tarefas prováveis que alguém que tem o dom pastoral, lembra, não confundir o título pastoral com o dom pastoral. Eu posso ter o dom pastoral e não ter o título, e eu posso ter o título pastoral e não ter o dom pastoral. Felizes são aqueles que têm o dom e o título, né? Mas muitas vezes eu posso ter o título e não ter o dom, porque a estrutura religiosa, às vezes, consagra pessoas que não têm nenhum tipo de chamado pastoral, não tem chamado, não tem dom, não tem nada, e a pessoa sai por aí estragando tudo quanto é igreja, tá? E aqui eu não estou falando de outras igrejas, não.
tá? Isso acontece em todas as igrejas, tá? Isso acontece. E existem muitas pessoas que têm o chamado e o dom pastoral, mas que não são consagradas ao ministério pastoral, tá? Não tem o título pastoral. Então, tarefas prováveis: liderança de pequenos grupos, liderança de jovens, mulheres, crianças, congregação, acompanhamento de novos decididos, tá? Perigos: liderar grupos de tal forma que eles sejam bem dirigidos, mas estejam pouco abertos a novos integrantes. Então, por exemplo, um líder de PGM que tem o dom pastoral e não tem de evangelismo, ele vai botar o grupo dele uma panelinha, não vai chamar ninguém, ninguém novo vai chegar, enfim, porque ele está preocupado em cuidar daqueles que ali estão, tá? Por exemplo, um pastor exclusivamente com dom pastoral, que não tem o evangelismo, por exemplo, ele vai ser um pastor que ele não está nem aí com os de fora, ele está preocupado em edificar aqueles que estão ali dentro. Conheço, tenho muitos amigos pastores assim, tá? Que eles estão só estão preocupados com aqueles que estão ali no rebanho dele, e os outros ele não esquenta muito com ninguém, não, tá? Pastores que possuem esse dom exclusivamente, ele tem dificuldade de liderar igrejas, porque às vezes ele é um pastor, mas não é um líder, entendeu? E aí vai ter dificuldade, principalmente quando a igreja é grande, tá? Vocês vão ver, por exemplo, pastores que são excelentes pastores, que cuidam das pessoas, têm um amor pelas almas, mas a igreja, de um modo geral, vai mal porque ele precisa lidar com outros líderes ali, mas ele não consegue, tá? Ele é limitado, não tem aquele dom, ele tem que buscar esse dom. O dom de liderança, o dom de profecia, né? Que revela a palavra de Deus, e assim por diante, tá? Quem aqui já conheceu um excelente pastor com dom pastoral, mas que não tinha liderança? Alguém? Faz assim com o dedo. Nossa, vocês só conheceram pastores que tinham liderança? Ô, bênção! Ô, glória! Muito bem. Eu conheci alguns pastores que eles tinham um dom pastoral maravilhoso para cuidar de pessoas, mas eles não exerciam liderança, eles não tinham profecia e assim por diante, tá? Gente, vocês estão entendendo o que eu estou falando? Vocês estão tudo com a cara meio assim? Então, de verdade, estou terminando, gente. Estou terminando. Então tá. Dica: aproveite cada oportunidade para estar junto com os liderados, porém, ao perceber que eles já podem caminhar sozinhos, siga adiante e procure outro grupo mais necessitado, porque o dom pastoral vai querer que você fique só com aquele grupo ali, tá bom? E aí entra o grupo de celibato, que eu falei que eu queria falar um pouco sobre o dom de missionário. Eu conheci um casal de missionários que eles iam para a Índia, perdão, não é para a Índia, eles iam cuidar dos índios aqui da Amazônia, eles iam pregar para índios na Amazônia, e eles foram fazer isso. Só que eles tinham 3 filhos. E o problema é que eles tinham chamado de Deus, mas eles não imaginaram que eles podiam ter problema com os filhos. Chegou uma certa época que os filhos se revoltaram, eles não queriam ficar naquela tribo indígena, eles queriam estar na cidade, eles queriam, porque eles tinham primos que eles vinham visitar de vez em quando, eles vinham para a cidade de vez em quando visitar os parentes e tal, e eles comparavam uma coisa com a outra, e era muito difícil para eles. Então, por exemplo, missionários que vão para lugares ermos assim, seria bom que eles não tivessem filhos, ou que fossem, inclusive, solteiros com o dom de celibato, para que eles pudessem exercer com liberdade aquilo que eles vão fazer, porque o tipo de tarefa que eles vão realizar não é um tipo de tarefa bom para quem tem família. Como que você vai, por exemplo, se você tem um chamado para ir pregar no Iraque, sabendo que você pode ser morto a qualquer momento? Como vai ficar a sua família? Tá? Por exemplo, teve um missionário uma vez aqui na minha casa, o Ata, ele é do Egito,
E ele falava, embora oficialmente você pode ser cristão no Egito, ele não era bem visto. E ele e a esposa tinham decidido não terem filhos, porque eles tinham medo de algum tipo de perseguição e ia acabar prejudicando os filhos. Então, por isso, eles decidiram não ter filho em amor à obra. Talvez falando isso pareça uma coisa radical, mas para quem tem o chamado e o dom missionário, né, é, fazer essas escolhas faz parte. Não é uma coisa fácil de fazer. Eles têm um chamado, um dom missionário, tem que evangelizar. Ele é egípcio, inclusive, né? Mas ele falava, enfim, mas ele é mantido pelos missionários aqui do Brasil, tá? Pela Junta de Missões aqui do Brasil. E aí o que acontece? Ele, o tempo todo correndo risco, não podia ter família. E isso acontece no meio dos missionários. Tem uma região da Índia que eles perseguem cristãos ao ponto de queimar igrejas. E tem missionários lá pregando, tá? Existem lugares na África que cristãos também não são bem-vindos, mas tem missionários lá pregando, às vezes até meio escondido. Como é que esses caras vão constituir família? Como que esses caras vão ter muitos filhos? Os filhos podem ser maltratados, então é um negócio muito sério, tá bom? Teoricamente, quem tem o dom de celibato pode exercer qualquer tipo de tarefa, embora a igreja tenha preconceitos de um pastor celibatário. Mas a verdade é que, dependendo da situação em que a igreja esteja, é necessário um pastor celibatário, tá? Para que ele possa exercer com liberdade a função que ele tem que exercer. É diferente num contexto que não há perseguição, mas onde há perseguição é um negócio muito complicado você ter família, tá? E então perigos de alguém que tem o dom de celibato, ceder à pressão da sociedade e casar-se, sendo infeliz no casamento, não aceitando o dom, encarando a vida como se tivesse algo errado, achar que este dom imuniza o portador de tentações sexuais, acha que, porque eu tenho dom de celibato, eu não vou ter tentação sexual. Vai ter, não tem jeito. E dica, reconhecer dia a dia o seu dom espiritual. Aí você tem o dom de ensino, acho que é o último, tá? O dom de ensino, que além de dar prazer ao que ensina, também faz outros aprenderem com facilidade. Uma coisa é você ter aula com quem tem o dom, outra coisa é você ter aula com quem não tem o dom. É péssimo. A aula fica uma coisa chata, pouco interessante, tá? São pessoas que transmitem conhecimento de forma motivante. Tem várias referências bíblicas, eu não vou abrir, depois vocês abram, tá? Tarefas prováveis, pequenos grupos, aplicação de cursos, professor de seminário, aplicação de estudos bíblicos. Perigos, ensinar o que acha. O ensino, quem é mestre, não tem que ensinar o que acha, ele tem que ensinar o que está na palavra de Deus e se ater exclusivamente à palavra de Deus, tá bom? Não interessa o que ele acha, não interessa o que ele pensa, ele tem que ensinar o que está na palavra de Deus, tá? Ao invés de doutrinas bíblicas sadias, né? Esquecendo-se da responsabilidade do ensino, transmitir, mas não viver, não ter testemunho. Quem ensina tem que ter testemunho daquilo, viver aquilo que ensina, tá? O ensino não é só aquilo que eu falo, mas o ensino tem a ver com aquilo que eu vivo, tá? Dica: sempre planejar o que será ensinado. Não é porque eu sei que eu não vou planejar, tá bom? Eu já dei esse curso 500 vezes, foi eu que montei esse curso aqui, tal, mas eu paro uns 40 minutos antes, dou uma lida, me preparo para poder dar aula para vocês, tá bom? Outra coisa, quem tem dom de ensino tem que continuar sendo estudante a vida toda, não chegar naquela situação, não tem mais o que aprender. Para com isso, tá? Tenha paciência quando o outro estiver também ensinando. E, e tenha paciência também, porque às vezes a pessoa está aprendendo e eu não tenho paciência de ouvir quem está aprendendo, tá? Muito bem, gente. Desses dons todos que eu falei, hoje, quem aqui tem alguns? Miguel, o que você tem desses dons aqui que foram falados? Eu tenho aconselhamento,
e missionário. Você é um cara que fala pouco. Quem aconselha fala pouco. O que mais? Desse grupo eu só tenho esses. Só esse, ok. Miriam, você tem algum desse grupo? Tem que abrir o microfone. Deixa eu ver. Você quer que eu fale dos manifestos do Atentes? Não, eu quero deste grupo. Dos que eu falei hoje, você tem algum? Deixa eu ver. O celibato tem no manifesto e nos Atentes. Ok. Beleza. Jean, algum dos de hoje? Eu tenho liderança, pastoral e ensino. Esses três andam juntos, tá? Liderança, pastoral, ensino andam junto. Beleza? Lembra? Eu estava até explicando, né? Um pastor pode ter o dom pastoral e não ter liderança. É péssimo para a igreja, tá? Muito bem. Roberto, algum você tem dos que foram falados hoje? Aconselhamento, liderança, do serviço e pastoral. Opa, muito bem. Liderança, aconselhamento, pastoral e Sim, serviço. Muito bem. isso. Renan, de hoje você tem ensino, né? Aconselhamento. Tenho sim. Eu tenho ensino, liderança, aconselhamento, ajuda, serviço. Ok. Olha que interessante, ajuda e serviço junto, né? Aliás, para minha surpresa, quase todos os meus dons manifestos ficaram no grupo vermelho. Eu só tive um do grupo verde. Opa, legal. Bastante. Mas você deve ter sido muito envolvido com a igreja, né? Assim, com Sim, as atividades da igreja e tal, por isso. sempre Ana, gostei. e tu? Aconselhamento, evangelização e pastoral. Nossa, que legal a evangelização, muito bom. Ela é. Você estava descrevendo hoje mais cedo, quando você falou de evangelismo, é a Ana. Ela não Legal. pode ver uma pessoa que ela sabe que tá meio afastada, que ela já arrasta a pessoa de volta para a igreja. Ela Isso. não pode conversar. Qualquer oportunidade que a gente tá juntos no Uber, no mercado, seja onde Ela for, já surge puxa o um. assunto. Se ela enxerga uma brecha, ela já começa a falar de Deus e ela é uma evangelista nata. Benção. Isso é muito importante na igreja, pessoas assim. Josiane, tem que abrir o microfone, Josiane. Desculpa. Eu não fiz ainda os testes, mas vendo esses pontos aqui, quando eu estava mais ativa, eu me identifico muito com ajuda, missionário e evangelismo. Legal. Muito bom, muito bom. Mais uma evangelista. Ô, benção. A Brenda vai vir ainda, né, Brenda? Sim, eu Samar, só fiz dos latentes. tá. Ô, Samara, e você? Saiu alguma coisa de hoje? Missionária, O né? meu tá aí, o evangelização, missionário e serviço. Evangelização, que legal. Olha, 3 pessoas com Uhum. evangelização, muito bom. Muito legal. E evangelização e missionário. Eu achei interessante que você. Saíde também deu missionário também. Eu acho também que deu evangelismo na época do Saíde também. Tá? Muito bem, queridos. Alguma pergunta? Alguma consideração? Agora, semana que vem, vamos encerrar com os dons do repeté, hein? Os dons do repeté. Muito bem. Pastor, a aula do grupo, eu procurei lá, mas Oi, Josiane, eu não entendi o que você falou. você mandou no grupo.
Josiane, eu não sei se você está falando longe do microfone, está sumindo, some e volta. A aula número 7, você mandou no grupo? Se eu não mandei, eu posso mandar. Se eu não mandei, eu não sei. Eu vou dar uma olhadinha lá, mas se eu não mandei, eu vou mandar, porque eu consegui gravar todas, aparentemente. Eu vou dar Tá? uma olhada se não tiver com você, porque eu preciso dela. Tá bom, pode deixar. Me dá uma cutucada no grupo para eu poder botar lá, por favor, senão eu vou esquecer. Tá Obrigada. bom? Vamos orar, encerrando. Podemos? Podemos? Pastor, depois do término do curso, eu Você espero o fica. senhor? Isso, você fica que a gente acerta. Tá bom. Ô, Jean, ora para a gente encerrando, por favor. Amém. Senhor, meu Deus, eu quero te agradecer por esse momento de aprendizado dos teus dons aqui, que nós possamos colocar em prática, Senhor. Nos dê oportunidade, nos direcione, Espírito Santo, para que possamos entender a hora certa de agir, que sejamos guiados por Ti, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meus queridos. Deus abençoe a todos. Miriam, fica aí. Amém. Boa Boa noite. noite. Boa noite. Boa Tchau, tchau. noite. Boa noite, obrigada. Noite. Boa noite. Boa noite. Espera aí, Miriam, deixa eu só parar a gravação aqui.